No capítulo anterior, os dragões ao olhar para trás eles avistam o Capirosco do abismo, mas após avistarem Limoyu aquelas criaturas correm em sua direção, então Limoyu rapidamente ativa sua armadura de esqueleto. Em seguida o Capirosco fala que ele irá comer esse delicioso humano, mas o dragão diz que ele irá eliminá-lo, pois foi ele que havia mandado vários da raça deles para a Terra do Pé Junto. Limoyu rapidamente ativa sua maldição da lentidão e diz que ninguém irá sair para lugar nenhum, aprisionando os Capiroscos e os dragões, mas os Capiroscos se perguntam o que era isso, pois eles não estão conseguindo se mexer. Então o dragão ativa sua habilidade aumento de resistência à maldição, quebrando aquelas correntes, e desesperado ele grita mandando os Capiroscos sair do caminho deles. Os insetos estão prestes a atacá-lo, então os Capiroscos começam a rir falando que eles achavam Limoyu meio lunático, mas parece que na verdade ele era apenas um tolo, pois ele achava mesmo que essas criaturas invocadas poderiam realmente defendê-lo contra esses insetos devoradores de alma e que Limoyu era muito ingênuo. Então eles falam que já que Limoyu se recusava a deixá-los sair, eles vão arrastá-lo junto com eles para a Terra do Pé Junto. Limoyu comenta que esse chefe territorial tem atributos muito altos e por isso ele terá que lutar sério agora. Então ele comenta que como tem corpos de insetos devoradores de almas por toda a parte, será mais fácil derrotar esse chefe territorial. Então após os esqueletos de Limoyu ser atingido pelo ataque dele, eles não sofrem nada fazendo comentar que isso não adianta neles, pois todos eles são mortos-vivos. Então após ver que seu ataque não foi eficaz, o Rei Devorador de Almas solta um rugido estremecendo todo o local, e em uma velocidade incrível o Rei Devorador de Almas pega um guerreiro esqueleto de Limoyu, levando em direção à sua boca, fazendo Limoyu se perguntar o que ele estava fazendo. Então o Rei Devorador de Almas começa a mastigá-lo, e é informado que um guerreiro esqueleto foi destruído, e em seguida o Rei Devorador de Almas começa a pegar mais dois e começa a comê-los. Então Limoyu pega uma poção e fala que agora ele entendeu, pois essa criatura estava comendo os esqueletos para restaurar sua vida, e que nesse caso ele vai ver quem era mais rápido, será sua devoração às invocações dele, e quando o Rei Devorador de Almas estava prestes a pegar mais guerreiro esqueleto, ele é atingido pela chamada alma de Limoyu, e em seguida o Espectro Rei aparece ativando sua habilidade Nihilite. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. O Rei Devorador de Almas rapidamente bate as asas na tentativa de se afastar de Limoyu, mas ele é atingido de raspão na cabeça pelo ataque do Espectro Rei, fazendo um rugir furioso. O rugido é tão alto que estremece toda a floresta, deixando os Capiroscos assustados se perguntando quem era aquele maluco que estava lutando contra o Rei Inseto Devorador de Almas. Então ele se pergunta se esse cara não tinha medo da morte. Então eles dizem para os outros correrem para o mais longe possível, pois senão eles serão os próximos a serem eliminados pelo Rei Inseto Devorador de Almas. O rugido do Rei Devorador de Almas atrai vários insetos devoradores de alma, e ao avistá-los Limoyu fica animado comentando que eles chegaram na hora certa. Então ele ativa sua habilidade presa de esqueleto e lança contra aqueles insetos devoradores de alma, eliminando o número deles, e após os cadáveres começarem a cair, Limoyu ativa sua explosão de cadáver e diz que ele só estava esperando esse momento para usar sua habilidade. Os cadáveres dos insetos devorador de almas começam a cair, iniciando a explosão em cima do inseto devorador de almas, mas o rei inseto tenta bater as asas rapidamente para afastar os cadáveres, mas mesmo assim ele é atingido pela explosão. E Limoyu ordena para os guerreiros que ele atacarem aquela criatura e não dar espaço para que ele possa regenerar. Então ele ordena para os magos que ele também atacar todos juntos, fazendo o rei inseto devorador de almas receber inúmeros ataques elementais, todos ao mesmo tempo. Após receber aqueles ataques dos magos esqueleto, o rei inseto é cercado pelos guerreiros esqueleto, mas todo o chão começa a tremer criando um enorme buraco ao redor deles, e em um local não muito distante, vários profissionais ouvem gritos do rei inseto devorador de almas. Então um deles comenta que esses gritos são de choros doloridos, e eles comentam que parece que tem alguém atacando o rei devorador de almas, e que se caso essa pessoa conseguir eliminá-lo, ele conseguirá excelentes itens, pois todos os drops deles são de alta qualidade. Mas a garota fala para aquele cara parar de pensar nisso, pois era melhor eles focarem em escapar desse monstro. Limoyu salta naquele buraco juntamente com os guerreiros esqueleto, ficando diante do rei devorador de almas. Então ele avista aquela criatura engolindo vários guerreiros esqueleto, sendo informado que 5 deles foram eliminados só de uma vez, regenerando as asas do rei devorador de almas. Então rapidamente ele tenta voar, fazendo Limoyu comentar que essa criatura estava tentando escapar. Então ele diz que ele não pode deixá-lo escapar, pois a agilidade desse monstro era muito alta, e que se ele sair desse buraco ele não irá conseguir pegá-lo. Rapidamente Limoyu ativa sua maldição da lentidão prendendo o rei devorador de almas, ou fazendo-o cair no chão. Então em seguida Limoyu e o Espectro Rei ficam diante dele, e sorrindo Limoyu diz para ele não correr, pois ele estava muito interessado em seu corpo e sua alma.
e vários guerreiros esqueletos saltam em cima do rei inseto devorador de almas, desferindo inúmeros ataques nele. Então Limoyu ativa sua chama d'alma, finalmente eliminando aquele monstro. Logo é informado que Limoyu eliminou o rei devorador de almas e que ele recebeu 5 milhões de experiência, além de alguns itens, um punhal devorador de alma, um anel devorador de alma e 5 cristais de alma. Limoyu fica diante do corpo do rei devorador de almas, então ele começa a verificar os status dos itens que ele havia dropado e é informado que um punhal devorador de almas é um item exclusivo para a profissão do tipo assassino e que é uma arma de grau platina, aumentando todos os atributos em mais 2.500 pontos, e a habilidade do tipo assassino é aumentada em 80%, além disso ele concede uma habilidade adicional chamada Devorador de Almas. O anel Devorador de Almas aumenta todos os atributos de quem usá-lo em mais 1000, e ele reduz em 20% o consumo de espírito por habilidades, e o Cristal da Alma é um item de uso único, e que cada um aumentará permanente o espírito em mais 1000 pontos, mas ele é de uso limitado. Limoyu ouve os status desses itens e ele fica sem acreditar, então ele comenta que ele só tem espírito para convocar mais um general morto-vivo, e que o anel Devorador de Almas e o Cristal de Almas são perfeitos para ele. Então ele se aproxima do cadáver do rei Devorador de Almas e diz que ele só tem que agradecê-lo por esses itens, e que como recompensa ele fará com que ele se torne um de seus soldados. Então ele ativa a habilidade de evocação e ordena que ele revive e se torne um de seus servos. A alma do rei Devorador de Almas surge, mas logo ela desaparece, deixando Limoyu impressionado pois a habilidade havia falhado. Então ele se pergunta se isso ocorreu porque o rei Devorador de Almas tinha um level muito alto, mas então ele diz que não irá desistir, e em seguida ele ativa novamente a habilidade de evocação, e é informado que a alma do rei Devorador de Almas foi invocada em sua segunda forma. Então Limoyu tenta absorvê-lo com sua foice de Thanatos, mas é informado que a invocação falhou, e ele comenta que isso aconteceu porque seus espíritos atuais parecem ser insuficientes para convocá-lo, mas talvez seja suficiente após usar os cristais de alma. Então Limoyu fala que ele não sabe se ele pode voltar à sua primeira forma em seu estado de alma. Após isso, Limoyu fica diante de uma caverna, então ele comenta que parece que esse é um mundo formado por tormentos dos insetos devoradores de alma, e ele fala que parece que o rei devorador de almas estava tentando correr para dentro dessa caverna, e ele se pergunta o que há lá dentro que poderia tê-lo salvado. Após Limoyu entrar na caverna, ele ativa sua armadura de esqueleto, e ao andar um pouco pelo local ele sente uma forte pressão, mas ao avistar algo ele fica assustado, se perguntando se aquilo era um boss de nível mundial. Então é informado que esse é o covil dos insetos devoradores de almas, e bem no centro dele deitada estava a mãe inseto devoradores de almas, o chefe de nível mundial. Essa criatura é de nível 51, com força e agilidade de 0 pontos, mas ela possui espírito e constituição de 100.000 pontos, e ela possui habilidades de devoração de alma, explosão de alma, congelamento de alma e erosão rápida, e ela também pode reduzir o dano físico, o dano elemental e o dano da alma em 30%. E assustado, Limoyu pergunta se esse era o chefe do nível mundial dos desafios eternos, pois os atributos deles eram aterrorizantes. Então a mãe inseto, ao perceber que algo havia entrado no covil, ela se levanta ficando diante de Limoyu. Então vários ovos começam a eclodir, fazendo surgir guardas de insetos devoradores de alma. Todos eles são de nível 50, mas também com força e agilidade de 0 pontos, e eles têm 100.000 pontos de espírito e 50.000 pontos de constituição. E essas criaturas possuem apenas uma habilidade, que é escudo espiritual. Eles também podem reduzir o dano físico elemental em 70%, além de poder unificar almas semelhantes. Rapidamente eles ativam sua habilidade escudo espiritual, protegendo a mãe inseto. Então Limoyu invoca seus guerreiros esqueletos e comenta que essas criaturas criaram 4 camadas de escudo empilhadas uma sobre a outra e que não será fácil quebrá-las. A mãe inseto ativa sua habilidade explosão de alma, atingindo os guerreiros esqueletos, e Limoyu comenta que eles receberam diferentes graus de ataque daquele ataque e que essa explosão de alma era realmente poderosa. O general morto-vivo rapidamente ativa sua habilidade de cura da legião, restaurando os guerreiros esqueletos em 100%, e Limoyu comenta que ainda bem que ele tem esse novo general morto-vivo para curá-los, pois se fosse um antigo, ele poderia perder essa luta após algumas rodadas de explosão de alma. Rapidamente os guerreiros esqueletos partem para cima daquele escudo, deferindo inúmeros ataques neles, mas não causam dano algum. Após ver que os guerreiros esqueletos estão arranhando aquele escudo, Limoyu se pergunta como irá conseguir quebrá-lo, pois os insetos devoradores de almas constantemente estão reabastecendo a força da mãe inseto e os guardas insetos. Então de repente o escudo empurra os guerreiros esqueletos para longe, e Limoyu, sem saber o que fazer, comenta que sempre usou a chama da alma para atacar seus inimigos, e agora ele que estava sendo atacado por ela, e ele não esperava por isso.
Em seguida, a mãe inseto ativa sua habilidade de congelamento da alma, fazendo aparecer um painel informando que um guerreiro esqueleto foi eliminado, deixando o Limoyu assustado, pois diante dele o guerreiro esqueleto havia caído congelado, e ele rapidamente convoca mais esqueletos, e em seguida ele ordena para os magos esqueletos atacar aquele escudo, criando um anel de fogo ao redor dele, e em seguida ele é atingido com inúmeros ataques de ar e gelo, e Limoyu também ativa sua habilidade de preso de esqueleto, lançando contra aquele escudo. Mas a mãe inseto continua eliminando os guerreiros esqueleto com sua habilidade, eliminando 12 de uma só vez. E Limoyu rapidamente ativa sua chama da alma e se pergunta se ele poderia ignorar esse escudo, mas a mãe inseto ataca Limoyu rapidamente, fazendo-o receber inúmeros ataques, então ele é protegido por sua armadura de esqueleto. Sorrindo, Limoyu pergunta se a mãe inseto entrou em pânico no momento que ela viu a chama da alma dele arder. Então ele comenta que parece que essa habilidade dele é bastante eficaz, e em seguida Limoyu lança contra ela a chama da alma, mas a mãe inseto ativa sua habilidade de congelamento da alma novamente, e os insetos começam a consumir mais espírito para dar força à mãe rainha, porém eles são atacados pela chama da alma de Limoyu, e ele comenta que agora é a vez dele atacar. Em um local mais afastado, um dos profissionais comenta que parece que o sonho do rei inseto devorador de almas estava fazendo parou, fazendo-se perguntar se alguém o havia eliminado. Então ele se pergunta quem poderia ter poder suficiente para fazer isso. Em outro local mais próximo da cratera, o esquadrão de profissionais dos dragões se aproxima dela, ficando impressionado com a tamanha destruição do local, e ele se pergunta quem foi que fez isso, e que essa pessoa deve ter muito poder para conseguir causar tudo isso, pois todo o território dos insetos devoradores de almas desapareceu, e um deles se pergunta quem será que ganhou essa batalha. Então o outro comenta que não sabe. Então ele diz que eles deveriam descer para dar uma olhadinha, pois se der ruim eles podem voltar correndo. E além disso, o rei inseto devorador de almas pode até estar vivo, mas definitivamente ele está gravemente ferido para ter fugido para essa cratera, e que sendo assim eles podem aproveitar dessa situação. Então rapidamente o esquadrão de dragões desce naquele buraco. E momentos depois o instituto da academia de Genis Xiajing chega ao local, e eles ficam observando aquele buraco. Então eles comentam algo que não foi revelado, e em seguida eles também saltam para dentro dele, voltando para a luta de Limoyu. A mãe inseto, ao receber o ataque de Limoyu, percebe que seu escudo estava sendo coberto pela chama da alma, então Limoyu ativa novamente sua chama da alma, e diz que ela terá o gostinho de sentir seu próprio ataque de alma. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui, peço que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.